Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. Infelizmente, para falar de derrota do Vasco. E olha que estávamos ficando mal acostumados. Há um bom tempo que o Vasco não perdia. A última derrota foi aquela para o Palmeiras, que o Vasco foi atropelado lá no Allianz no começo do jogo. Depois disso, uma boa sequência, inclusive o Vasco vinha de 4 vitórias consecutivas. Antes de eu passar o meu panorama sobre a partida de ontem, eu vou pedir um favor para você. Senta o dedão no like. Tá vendo o botão do like? Chegou até aqui, deixa o like, não custa absolutamente nada. Deixa seu comentário também se você concorda, se você discorda. Enfim, a gente tá aqui para debater Vasco e para aprendermos juntos. Pois bem, torcedor, o Vasco ontem, na minha humilde opinião, começou o jogo de uma forma lenta, não estava legal, as coisas não estavam acontecendo, e de uma forma progressiva o Vasco foi entrando na partida. Teve a oportunidade de fazer o gol numa cabeçada do Ryan, que a bola acabou pegando na trave, e no mesmo lance, um chute do Robert Renan, que também poderia aí ter entrado numa boa defesa do goleiro Rafael. E mesmo assim, no primeiro tempo, o Vasco foi tendo finalizações, o São Paulo apostando muito no contra-ataque, muito no ótimo jogador que é o Lucas. Como é bom jogador o Lucas ainda, como consegue sustentar, como consegue driblar, enfim. É um jogador diferente, não à toa que ficou tanto tempo no futebol europeu jogando num bom nível. E no finalzinho do primeiro tempo, o Vasco toma um gol daqueles que só o Vasco para tomar. Era um lateral para a equipe de São Paulo, uma jogada morta, na intermediária. O Mailton cobra esse lateral para a equipe de São Paulo. O Vasco está marcando errado. O Barros vem e joga a bola para escanteio. E no escanteio, o último lance do primeiro tempo, o PH faz um pênalti bobo, um pênalti ridículo em cima do Arboleda, segura, tropeça, derruba, dá um impom. Ah, mas se for para dar pênalti assim, Jean tem que dar 10 pênaltis pro jogo. Tá bom, então dá 10 pênaltis pro jogo, mas isso é pênalti. Se fosse ao contrário, todo mundo ia achar que era pênalti também. E o Lucas vai lá, cobra 1-0 e o Vasco vai pro intervalo. No intervalo, eu falei aqui pro Emerson Rocha, a primeira pergunta que ele me fez, Jean, você faria alguma alteração na equipe do Vasco? Eu falei, não, cara, não. O Vasco estava fazendo um primeiro tempo justo. E eu acho que teve as oportunidades, não fez, mas eu não ia fazer alteração. Vem para o segundo tempo e o Vasco perde 3 oportunidades de forma consecutiva. Primeiro, numa jogada trabalhada, em que o Coutinho bate cruzado. O Coutinho às vezes é técnico demais, às vezes precisa fechar o olho e dar uma porrada no gol que talvez a bola teria entrado. Depois tem um contra-ataque num toque de primeira que o Nuno deixa o Andrés Gomes em uma baita situação. O Andrés Gomes poderia ter servido o Ryan, mas preferiu chutar no gol. O Rafael fez uma boa defesa. E só vou voltar um pouquinho aqui na ordem do jogo. No primeiro tempo ainda, quando o jogo estava 0-0, o Vasco faz uma jogada de escanteio trabalhada em que o Coutinho chega na linha de fundo e dá para trás. O Nuno cara a cara com o goleiro, quase que dentro da pequena área, não pode furar uma bola daquela. Era 1-0 o Vasco e mudava completamente a história do jogo. E aí, vem aí o 10º minuto da partida, em que o técnico do Vasco faz a alteração
que ele já fez contra o Corinthians, que é colocar o Verratti em campo sem tirar atacantes. E daí acaba ficando algo meio que foge do controle, sabe? Ah, contra o Vitória deu certo, gente. Tá bom, mas o Vitória tinha um jogador a menos. E contra o Corinthians deu errado. E ontem deu errado. E o pior não é só dar errado. É que a maneira que a equipe se comporta fica uma confusão muito grande. Porque quando você tem Andrés de um lado, Nuno do outro, Verratti de centroavante, Coutinho, onde é que o Ryan vai jogar? O Ryan fica meio que perdido nessa confusão toda. E depois, com as outras alterações ainda, colocando GB e colocando o David, aí, meus amigos, aí o Matheus França veio aqui praticamente para volante quase. Aí acabou com tudo. Aí virou uma bagunça completa, o Vasco exposto aos contra-ataques. Ainda bem que a gente tem uma dupla de zagueiros muito bom nesse enfrentamento. O Cuesta ontem, mais uma vez, foi o melhor jogador do Vasco, de uma forma assim, soberana. Como vence duelos de 1 contra 1, como é forte, como é rápido. Olha, um jogador mesmo que vem surpreendendo de uma forma positiva, vem jogando muita bola. E o Vasco começa a condicionar o seu jogo a cruzar a bola para o Verratti. E assim, se o Vasco estava criando pelo chão, e isso não sou eu que estou falando. O Diniz falou ontem na coletiva que o primeiro tempo o Vasco era dominante e o início do segundo tempo era dominante. Então, qual a necessidade de descaracterizar a equipe dessa maneira? Tem alguma necessidade de trocar tantos jogadores, empilhar de jogadores lá na frente? Não é legal fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que teriam outras soluções. Por exemplo, o Barros estava sentindo um problema na canela, coloca o Hugo Moura, traz o Hugo Moura para iniciar esse jogo aqui, como o Hugo Moura faz sempre que é titular, e solta um pouco o Cuesta pela direita e solta um pouco o Robert Renan pela esquerda. Já jogaram assim, sabe jogar dessa maneira. O Robert Renan foi lateral esquerdo no Internacional, foi lateral esquerdo na Rússia. O Cuesta foi lateral direito na Turquia e foi lateral direito na Bélgica. Então, eu acho que essa questão do Diniz de encher de meia, de atacante, jogadores, não é sempre que vai dar certo. E eu acho válido isso, por exemplo, faltam 10 minutos para acabar o jogo. Ok, tá bom. Ou, como fala a galera, ou calça de veludo ou bumbum de fora. Então, vamos para frente, seja o que Deus quiser. Mas não com 10 minutos do segundo tempo. E olha, o Vasco está perdendo umas oportunidades para ganhar de umas equipes paulistas que estão completamente desfiguradas. Aquele Corinthians que ganhou do Vasco em São Januário não tinha Memphis Depay, não tinha Carrídio, não tinha Yuri Alberto, não, sabe, tinha um Garro que estava voltando. É, é, e ontem, esse São Paulo também completamente desfigurado, uma equipe que o Vasco tinha que. Era o favorito para a partida, teve mais oportunidades de gol, finalizou mais, mas infelizmente as falhas individuais acabam pesando demais. E daí, já no final do jogo, veio o segundo gol do São Paulo, numa jogada que o Léo Jardim sai, faz a defesa, fica com medo que vai escorregar, que vai sair com a mão bola fora da área e joga para escanteio. Aí no escanteio, o São Paulo tem a cobrança e faz uma jogada curtinha num rebote da zaga do Vasco e acaba o Luiz Gustavo, que estava um bom tempo já sem jogada, nos números finais da partida, vencendo por 2-0. A gente agora está uma distância aí da pré-Libertadores, poderia ter encurtado bastante, poderia até passar o Botafogo se tivesse ganho ontem no jogo da próxima quarta-feira. A gente sabe que ficou difícil. São 7 jogos. Eu acredito que para o Vasco conseguir essa pré-Libertadores de 7, o Vasco vai ter que fazer 15. Eu acho que é o número que o Vasco vai precisar. Ah, a Jean vai dar conta de fazer, não vai dar conta de fazer? Eu não sei. Eu sei que não pode deixar de cair o rendimento, principalmente nessa época agora. Porque se não der para a gente conquistar essa vaga nem na pré, a gente tem que entender que a gente está 4 jogos de um título nacional. Então não pode ter essa terra arrasada. Eu até entendi o movimento do torcedor ontem, quando acabou o jogo, de aplaudir e gritar Vasco, 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 Vasco. Não é hora de perder guerreiro, não é hora de baixar. Agora, é hora de ter o entendimento daquilo que pode dar certo em alguns jogos e daquilo que não pode dar. Eu até usei o exemplo ontem no pós-jogo, que é o seguinte: a gente vai jogar com o Fluminense a semifinal. Aí o primeiro jogo está empatado, primeiro jogo terminou empatado, 0-0. Vamos para o segundo jogo. Primeiro tempo, o Vasco manda no jogo no Maracanã e não faz o gol. Ou sofre o gol no início do segundo tempo. Não precisa descaracterizar a equipe do jeito que o Diniz fez ontem. Como eu volto a falar e frisar aqui. É no final do jogo, tudo bem. Mas lá no início do segundo tempo, o Vasco ficou completamente bagunçado e o pior de todos.
Pior de tudo, nenhum jogador que entrou jogou mais bola do que aqueles que estavam dentro de campo. Matheus França não entrou bem, Verratti não entrou bem, David não entrou bem, GB não entrou bem e Matheus entrou de volante ali, mas não acrescentou absolutamente nada. Então, eu acho que isso o Diniz precisa ter esse entendimento. Não é empilhando de atacante desse tipo de jogador, é uma convicção que ele tem, é. Só que não precisa ser feito tão cedo. Ontem, ele até usou isso na coletiva. Ah, mas vocês reclamavam que eu não mexia tão cedo. Mas também, Diniz, nem tão ao céu, nem tão ao inverno. Dá para tentar ser um pouco mais ponderado na hora de fazer essas substituições. Agora a gente tem 2 jogos pela frente, Botafogo e Juventude. Juventude em casa, Juventude para mim já é um virtual rebaixado. Ontem perdeu para o Palmeiras sem mostrar em casa, sem perder, sem demonstrar esforço nenhum. E o jogo contra o Botafogo, para mim, define muita coisa. Ganhando, a gente vai brigar até o final por essa vaga na Libertadores. Perdendo, eu acho que fica muito difícil. E aí é usar esses últimos jogos do Brasileiro aí para preparação, pensando na semifinal da Copa do Brasil. Beleza, galera? Daqui a pouco chega o Emerson Rocha aí no BDG. Hoje não tem tabela, mas tem a tradicional live de segunda-feira e a gente vai conversando, porque depois de amanhã já tem jogo. Ainda bem, se tem algo que a gente gosta é de ter jogo e de falar de Vasco. Um abraço, dedão no like, compartilha. Tamo junto, galera. Valeu!